Olá, meu nome é Marília. Sou aluna do primeiro ano A do Sistema da Escola Técnica Estadual José Joaquim da Silva. Vou falar um pouco sobre as separações de misturas e as técnicas utilizadas. O que caracteriza uma mistura é o fato dela ter fusão e ebulição em um intervalo de tempo, e não é uma temperatura constante, pois isso já é uma característica de uma substância pura. E temos dois tipos de misturas, as heterogêneas e as homogêneas. Uma mistura homogênea ela é caracterizada por ter apenas uma fase, ou seja, não conseguimos identificar as substâncias daquela mistura. Misturas heterogêneas elas são caracterizadas por ter duas ou mais fases, ou seja, é quando conseguimos identificar duas ou mais substâncias diferentes em uma mistura. Há várias técnicas de separação de misturas heterogêneas, como por exemplo a filtração a vácuo, a decantação, centrifugação e dissolução fracionada. E também há várias técnicas de separação de misturas homogêneas, como por exemplo destilação fracionada, fusão fracionada, cristalização e destilação. E agora vamos ver algumas aplicações práticas do que são substâncias heterogêneas e homogêneas. Para o primeiro exemplo, vamos utilizar água, vamos utilizar também álcool, vamos utilizar óleo e 3 recipientes para fazer as misturas. Vou utilizar corante para distinguir a água do óleo, porque eles são líquidos incolores. E ficou assim depois de ser adicionado o corante. O azul é a água e o vermelho é o álcool. Vamos colocar 100 ml de óleo. Agora vamos colocar água. E a mistura com água ficou assim. Vamos colocar 100 ml de óleo. E agora vamos colocar álcool. E assim podemos ver que ela é uma mistura heterogênea, pois tem duas fases e conseguimos distingui-las. Isso acontece porque o óleo é menos denso do que a água, e isso faz com que ele fique em cima e a água embaixo. A mistura com óleo e álcool, ela também é homogênea, pois tem duas fases e conseguimos diferenciar. No segundo exemplo, vamos utilizar outro recipiente, vamos utilizar água, também vamos utilizar álcool. No outro recipiente, vamos colocar água. Agora vamos colocar o álcool. Essa mistura tem apenas uma fase e não conseguimos diferenciar uma da outra, ou seja, é uma mistura homogênea. Isso acontece porque a água e o álcool são parecidos quimicamente, por isso as suas moléculas se misturam muito bem. E também ocorre uma variação de cor, por conta da cor da água e do álcool, que quando elas se misturam, elas formam uma cor roxa. No próximo experimento, vamos utilizar recipientes, vamos também utilizar açúcar, vamos utilizar gelatina de uva, limão, abacaxi e morango. Vamos utilizar água e uma pipeta. Em cada recipiente vou colocar mais ou menos 200 ml de água. E assim vou colocar água em todos os recipientes. No primeiro recipiente vamos colocar 2 colheres de gelatina de morango. No segundo recipiente vamos colocar 1 colher de gelatina de abacaxi. E agora vamos colocar outra colher de gelatina de morango para formarmos a cor laranja. No terceiro vamos colocar 2 colheres de gelatina de abacaxi.
quarto, vou colocar 2 colheres de gelatina de limão. No quinto recipiente, vou adicionar 2 colheres de gelatina de uva. Neste último recipiente, vamos adicionar 2 colheres de gelatina de tutti-frutti. E agora vamos misturar. E ficou assim as misturas. O próximo passo é adicionar açúcar nos copos, mas preste bastante atenção, pois a quantidade de açúcar não vai ser igual para todos os copos. No primeiro copo não iremos adicionar nenhuma colher de açúcar. No segundo iremos adicionar 1 colher. No terceiro copo iremos adicionar 2 colheres de açúcar. No quarto copo iremos adicionar 3 colheres de açúcar. No quarto copo iremos adicionar 4 colheres de açúcar. No último copo iremos adicionar 5 colheres de açúcar. Vamos mexer os líquidos. E assim vamos mexer todos. Ter bastante paciência, pois iremos colocar os líquidos em ordem decrescente, de acordo com a quantidade de açúcar que colocamos. E iremos colocar o líquido com a pipeta. E está ficando assim. Eu troquei o recipiente por um copo de vidro para a visualização ficar bem melhor. Açúcar cria densidades diferentes entre os líquidos. Isto é uma mistura heterogênea, pois podemos visualizar as substâncias em suas diferentes camadas. E agora vamos ver algumas aplicações das separações de misturas. O primeiro exemplo prático das separações de misturas, vamos utilizar areia, sal, vamos utilizar água e vamos utilizar um recipiente. No recipiente vamos colocar várias colheres de areia. A quantidade de colher de areia varia do seu pote. Eu coloquei em média 12 colheres de areia. Vamos adicionar à areia 2 colheres de sal. Para separarmos esses dois sólidos, iremos usar a dissolução fracionada, que é uma técnica utilizada para separar dois sólidos, nesse caso, a areia e o sal, acrescentando-se um solvente. Iremos acrescentar a água. Agora vamos adicionar a água à mistura. E agora vamos misturar. Agora vamos colocar a mistura no coador. O resultado da separação da areia e da água com sal. E agora o último passo é separar a água do sal. E para isso vamos fazer a ebulição. Ebulição é evaporação dos solventes, neste caso a água. E agora vou colocar a mistura de água com sal na panela.
resultado foi esse. Como podemos observar, a água evapora toda, e assim fica só o sal.